Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal Turquest. Hoje eu estou aqui com a professora Débora Cordeiro Braga, professora da USP, da ECA, né, de estar aqui, vai falar da sua publicação, né, que é o livro Agência de Viagens e Turismo, Práticas de Mercado. Seja bem-vindo, professora. Muito obrigada, Noslin, pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse tema. Importante, né? Se a gente for ver, a maioria, pelo menos em São Paulo, está empregado em agenciamento, e às vezes, né, no nosso caso, o curso da ECA ele está voltado a planejamento, gestão pública, e quem mais está empregando é a iniciativa privada mesmo, né? Mas e como é que começou a carreira, assim, como professora? Já começou nessa área do agenciamento ou teve experiência de mercado antes? Então, eu me formei em 92 Uhum. e já comecei a dar aula na Unip, na época, nessa áurea, né, os cursos tinham muitas universidades, as salas tinham 120 pessoas, né, foi o boom, né, da inclusão, né, das pessoas no ensino superior. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava em agência de viagens, porque, né, na época, ser professora não era a carreira principal. Então, com a experiência, eu sempre iniciei com a área de planejamento, né, aquela ideia prática de fazer inventário, né, trazer, inclusive, eu tenho um outro livro de planejamento também, né, nesse formato didático. Então, aí eu ingressei no mercado, como professora em 2000, aí sim, né, eu saí da agência e fui trabalhar só como professora, coordenadora, e me envolvi exclusivamente na área acadêmica. Então, aí nessa época aí de final do século passado, né, onde teve a expansão das universidades, a gente sofria um pouquinho com as publicações, né, principalmente na área de agenciamento, né? Eu E acho nós que não tínhamos. desde que a gente se formou, né? A gente se forma com base em obras internacionais, nem traduzidas elas eram, né? Os professores iam para congresso, voltavam com os livros da própria biblioteca, e aí a gente ia estudando em cima de autores internacionais, fazendo alguma ligação com a realidade brasileira, né? Aí sim, nesse boom, as editoras começam a se interessar, né, pela área do turismo e fazem muitas traduções. E na época, né, Noslin, a Trilhas era a editora principal do México, e acontecia de ser uma realidade muito diferente, principalmente nessas disciplinas práticas, né? Porque o mercado de agenciamento do Brasil tinha algumas especificidades que lá fora não. Então, por exemplo, a gente pegava um livro e falava das agências maioristas, minoristas, e aqui no Brasil não tinha esse nome, né? Então, era agência de viagens ou era agência de viagens e turismo. Então, quando eu ingressei na USP e com a disciplina de agenciamento sobre minha responsabilidade, eu falei, não, vamos mudar isso, né? Precisamos ter uma publicação, e eu ingressei em 2005. Em 2007, a gente fez um seminário, eu chamei professores da área de agenciamento, né, do Brasil todo, para a gente ver quais eram as dificuldades, né? Foi até surpreendente, porque eu fiz uma chamada, a nossa internet na época não era o que é hoje, né? Tinha essa capilaridade. E aí vieram de São Paulo, vieram professores do Rio, de Brasília, isso foi uma surpresa mesmo, tamanha era a carência do tema. Então,
né, os professores ali querendo não só da teoria, porque, né, conceito de agência em 2 aulas terminou, né? E aí, nesse seminário, a gente estruturou os temas, né, quais seriam a expertise de cada um, aonde a gente, né, ampliaria, como abordar, né? E acho que foi muito produtivo, muito bom, porque como partiu de um encontro presencial, primeiro que na época a gente nem tinha, né? Apesar da gente usar o Skype, mas não tinha o hábito. Então, esse encontro praticamente nacional, né, fez com que a gente encontrasse os parceiros e ali assumisse um compromisso, porque organizar uma obra não é tarefa fácil, né? Tem lá suas prioridades, não atende prazo, o outro não atende prazo e tal. E é um livro com, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 comigo, né? 13 autores. São 18 capítulos, né? É porque alguns autores têm mais de um capítulo, né? Então, eu acho que o resultado foi bem positivo. Claro que para hoje seria importante uma atualização, né? A questão da legislação aí em 2008 surge a Lei Geral do Turismo, mas o livro já estava publicado, então a nomenclatura, né, de agências de viagens e turismo mudou, agora é agência de turismo só, né? Então tem a questão, tem um capítulo ligado à questão tributária e fiscal que também alterou na época, né? Tinha o simples, mas a agência não entrava. Então, tem, claro, algumas coisas que desatualizam. Mas dentro desse cenário da época, não existia assim essa obra completa, né? Alguns livros poderiam, estou falando da língua portuguesa, né? Do Brasil, né? Alguns livros poderiam se referenciar à agência, mas uma obra completa assim não tinha, né? Não tinha. Tinha um que, de repente, falava de receptivo, né? Um que fala. Então, assim, a ideia da obra era contextualizar a cadeia produtiva, e a agência é o elemento central da cadeia produtiva do turismo. Não adianta eu ter destino, trabalhar a marca de destino, se eu não tenho alguém que transforme aquilo num produto e venda aquilo, né? E o mercado hoje ele está globalizado, né? Aquela ideia. Surge um outro elemento nesse mercado, que são as DMCs, Destination Management Companies, que é como se fosse uma operadora de receptivo local, e ela entra, né, com uma característica para atender globalmente e oferecer o serviço daquela receptiva pequenininha, que é o que a gente acha que o Brasil precisa investir e aprimorar, né? Eu acho que essa, né, a minha paixão é isso, fazer com que os alunos vejam o potencial da sua localidade, né? Não precisa vir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para trabalhar com agenciamento, porque aqui a gente tem uma oferta muito de emissivo. Quando eu falei que grande parte dos alunos estão no mercado, eles estão trabalhando com turismo de luxo, que é para o brasileiro classe A e para o exterior. Eles estão trabalhando com as TMCs, Travel Management Companies, que são de corporativo, que elas têm uma fatia de mercado aí de 70% da venda dos voos. E tudo isso, sabe, é muito dinâmico. Então, se a gente, na minha livre docência, que eu defendi em 2017, ou seja, já vai fazer quase 10 anos, meu Deus. Lá a gente consegue mapear, né? Que e, por exemplo,
em 2017, ainda existe a Flytour. Hoje não existe mais Flytour, é BeFly. Uhum. Então, essas fusões, essas incorporações, esse envolvimento, né, em grupos internacionais, ele é uma coisa que não para. Então, publicar um livro hoje, eu acho que sim, as editoras até têm uma certa razão, né? Hoje a gente não Uhum. consegue mais publicar livro. Mas Esse a gente tem disponível em e-book, né? vamos Mas colocar aqui para o pessoal ver onde está disponível aí. Agora, é, assim, o livro, até o livro na época, o capítulo 2 fala das tecnologias, né? Mas você citou e muita coisa mudou, né? Por exemplo, e mudou e desmudou, vamos dizer, muito rápido, né? verdade, A verdade. Flytour tinha lá a questão das, como é que eles chamavam, né? Home Agency, né? Parece que, não sei se acho que foi ela que lançou, né? Hoje ainda Exato. tem esse mercado de pessoal, agência em casa, Um né? pequenininho que pega o know-how e Isso, é. vende, ainda tem, né? Uhum. E Mas mudou muito, né? Assim, consideravelmente da época de 20 anos, vamos dizer assim, né? é, e é uma coisa que a gente tem que estar pesquisando anualmente, né? Uhum. Então, quem tiver também oportunidade e interesse, né, em acessar minha tese de livre docência, ela traz, né, essas marcas fortes, faz um diagrama de redes, né, para mostrar também a questão das ferramentas digitais. Então, na época que eu pesquisei, os online booking tools, que são essas ferramentas de reserva que acabam Uhum. conseguindo reunir as disponibilidades de voo de todas as companhias aéreas num lugar só, que vem, inclusive, substituir os GDS, mas não substitui os GDS. Então, quem não trabalha mesmo tem dificuldade. Por que eu vou ter uma ferramenta que é igual ao GDS para atender o público corporativo? Por quê? Porque esse é a consultoria que a agência de corporativa oferece. Uhum. Porque o consumidor final não vai acessar o GDS, mas vai acessar lá o Reserve, o Reserva Fácil, o Lemon Tech, que são com uma linguagem mais interativa e que vai permitir que essa empresa de corporativo, TMC, automaticamente, com a reserva feita, já gere boleto, já gere dados, já gere relatórios, né? Coisa que o GDS ficou lá estático, só fazendo reserva. Então, Uhum. é muito dinâmico. Quando eu fiz, a Lemontec era desse tamanho, hoje ela, né, é uma das maiores. Então, Uhum. uma coisa muito, muito dinâmica. Né? Uma das coisas do mercado que mudou, por exemplo, desde quando eu fiz especialização na Espanha, lá, essa questão de rede. Eu morava na cidade pequena, Valência, tinha só uma agência tinha 17 postos. Eu falava assim, pontos, né, na cidade. Eu achava estranho. É, Aí hoje a gente tem a CVC aqui assim, né? é. A CVC com um modelo aí de franquia e lojas próprias, dominando o mercado, sem dúvida. E por que uma só está oferecendo tudo? E as outras estão se especializando, né? Então, você tem. Antes era basicamente agência tradicional e agência de ecoturismo. Não, hoje você tem a especializada em golfe, você tem a especializada em pesca, você tem a especializada em vários segmentos. E aí vem uma CVC que é padrãozão, né? E aí tem mercado para tudo. E quando a gente dava aula, vinha assim, não, mas o agente de viagem vai sumir. Agora tem a internet. Ninguém Uhum. precisa mais de agência. Quem quiser, compra direto lá
né, da Decolar e porque tem melhor preço, mas tem mercado para tudo, né? E o corporativo se fortaleceu muito com isso, Uhum. porque o empresário, ou mesmo o funcionário, ou a secretária, não vai pesquisar numa Decolar, ela não quer preço, ela quer agilidade, rapidez na decisão, ela quer um parceiro que ajude ela a fazer as melhores escolhas. Então, tem assim, o que é Noslim hoje? Tem que dominar a tecnologia e da informação, Uhum. senão você some. Por isso Então, que quando as eu oferecem começar. essas oportunidades aí, né, para trabalhar em É. casa, para abrir sua agência, que continua esse mercado, né? Apesar de toda a evolução, eu gosto de viajar, vamos abrir uma agência, bem, e aí vai o marido e a mulher trabalhar com agenciamento. Agora, uma das coisas, por exemplo, tem no livro que fala das funções das agências, né? Tem uma que está perpetuando e não vai perder nunca. Por exemplo, quando começou essa discussão de tecnologia, uma das coisas fala assim: daqui uns dias a agência vai vender passagem no supermercado, né? Só que não tem E a tá, função assessora aí nessa venda, né? Então, a é, coisa que não foi para frente, né? exato. Então, a agência, ela não vende mais só passagem, não vende só hotel, ela, de fato, né, ela vai orientar aqueles que têm a necessidade da intermediação, né, que não é o turista individual, que não é o jovem que não tem dinheiro, né, é a pessoa, né, de mais idade, que ainda gosta, né, do tete-a-tete. Ah, Débora, então tá. Então, quando essa geração não existe mais, então não vai precisar mais. Então, não dá para a gente dizer. Todas as Uhum, previsões, né, nossas até agora não se concretizaram. As previsões de que a agência ia assumir, que o negócio ia uhum, acabar, ele se transforma. Ele se transformou. uhum, Então, eu comentei das DMCs, né? Eu, individual, não vou conseguir descobrir lá na Toscana qual é o contato lá do transporte ou da fazenda que eu quero visitar, né? Eu vou precisar de alguém, porque esta fazenda não está na internet, uhum. né? Então, essas relações e construções de novos produtos, porque hoje o pessoal não quer mais ir, né, para Roma. Aliás, olha só a mentira, né? Porque Paris continua sendo a cidade mais visitada. E é um turismo de massa, é um turismo que dificilmente terá uma experiência sobre viver em Paris, né? Ele vai ter uma experiência como turista em Paris. Uhum. Aí tem toda uma reação da comunidade local, que os ônibus atrapalham a circulação, que eu não consigo, né, ter um espaço de lazer para mim, porque ele está tomado pelos turistas. Uhum. Então, né, desde Krippendorf já dizia que o turismo sustentável só vai existir quando as agências entenderem e venderem produtos sustentáveis, nesse sentido, né? Que seja bom para Uhum. todos, que se preocupe com o meio ambiente, né, com as comunidades locais. Então, eu acho, Noslin, que a evolução é essa, sabe? Uhum. Da responsabilidade da agência não ser só uma vendedora, e sim né, uma construtora aí de produtos e de Faz- experiência. Fazer a operação, né? Então, e isso, voltando para a obra, é uma coisa que eu senti na época a diferença, porque nós tínhamos as publicações internacionais que falavam de emissivo, cruzeiro, transporte aéreo. E na tua obra, no teu livro,
você coloca vários capítulos lá da questão do receptivo mais detalhado, do receptivo com o meio ambiente, de ecoturismo, né? O que hoje, né, e é uma experiência bem legal, que é um mercado de trabalho grande, você pega muitos destinos pequenos de cidade do interior que não tem agência emissiva, né? E quando o cara vai começar a operar, pega um atrativo, que seja um passeio de bote, vai fazer essa operação, ele precisa ter a técnica de montar a sua própria operação através de uma agência de viagem também. Isso é muito Saber atual hoje. precificar, né? Isso, Eu acho que no exatamente. livro a gente tem um capítulo exatamente sobre isso, né? Bom, Uhum. eu tenho um produto que eu acho que é possível, mas quanto eu posso cobrar para vir colher caqui aqui na minha fazenda, né? Isso. Quanto eu posso cobrar para a gente fazer aí uma observação de pássaros? Uhum. Então, é muito complicado, então a gente tem que comparar, tem que entender muito esse público que eu quero atingir. E assim, é aquela história, né? A experiência não tem preço. Então, se você vai Uhum. oferecer algo único, né, que vai ficar na memória eterna ali, ou inclusive incentivando mudança de comportamento, eu acho que isso também é papel, né, do É. turismo. E isso só se concretiza se você tiver uma empresa, uma estrutura, né, para viabilizar isso. Então, enquanto só pensar em agência como emissivo, né, vamos ganhar dinheiro vendendo lugares, não, a gente tem que construir produtos, né? Isso é muito importante na questão do desenvolvimento, porque você pega aí o poder público, o pessoal fala, não, a gente precisa desenvolver produto, né? Criar roteiros, você precisa, né? Você tem as rotas, mas não tem os produtos. E aí entra a questão de ter isso que você falou, da operação da agência de viagem, do fazer a rodinha girar ali através disso, né? Exato. E convencer aquele, né, proprietário rural, ou mesmo a dona da pousada e tal, que alguma coisa precisa ser feita em conjunto, né? A questão das parcerias, do ganha-ganha. E isso, gente, o capitalismo não ensina, né? O capitalismo não ensina isso. E assim, se a gente, né, de fato, quer ser visitado, né, quer transmitir, né, um bom ambiente, etc., a gente tem que pensar, né, em todos que estão envolvidos nisso. E essa obra tem essa, né, essa tarefa Uhum. de colocar uma sementinha da responsabilidade do agente, da responsabilidade, né, do operador de Isso. viagem. E você pega lá, todas as biografias lá tem as funções, né? Assessora, mediadora e produtora. Quando você chega na produtora, vamos falar de grandes operadoras, né? De falar de elaboração de pacote, De roteiro mas emissivo. a operação está ali no ponto, na unidade turística, né? Que é no núcleo receptor menorzinho que esteja. Né? E no meu grupo de pesquisa, a gente tem uma tese que a agência de receptivo ela é catalisadora, né, de empreendedores ali, e ela tem, inclusive, a capacidade de desenvolver o turismo naquele lugar. Por quê? Porque uma CVC só vai oferecer bonito, só vai oferecer Chapada, né, da Diamantina se tiver alguém lá para fazer o serviço para ela, porque não é ela que vai, né? Uhum. Então, e o poder público, não cabe ao poder público fazer produto, cabe a ele regulamentar, determinar, incentivar, né? Mas quem vai fazer é a iniciativa privada. Uhum. Ah, mas eu aqui na minha cidade não tem, né, não tem turista, para que eu vou investir nisso? Então, mas vamos juntar esforços, vamos juntar
você, mais a dona da pousada, mais aquela cachoeira que, né, só os moradores locais conhecem. Tem que começar. E hoje, com a internet, a gente já atinge público internacional direto. Então, assim, é pensar que a internet é aliada de fato, é a que vai tornar os nossos sonhos realidade. Né? Uhum. E a CVC só vai se interessar em vender a hora que ela perceber que já tem gente interessada. Então, é começar, né, pequenininho, é empreender, não tem jeito. E do outro lado, também fazendo aí uma engenharia reversa, né, a gente pega muitos exemplos de grandes operadoras, de agências. Quando você vai ver a gênese dela, como começou, né? Verdade. Então você pega a Ambiental Turismo aí de São Paulo, pega a Pisa, você vai ver a história dela como começou naquela micro parcela de operação, né? Antes Que de fazia um tornar destino só, que ia de ônibus, né? Que ia junto, né? A CVC é o exemplo. a A própria CVC CVC. é aqui, né, do grande ABC, fazia o transporte dos trabalhadores para as fábricas, e aos finais de semana começou, na verdade, os grêmios começaram a contatá-la para levar para a Praia Grande, né, fazer um bate-volta. E aí eles, né, foram crescendo e pensando e Aí começou Gramado, né? Começou Serras Gaúchas. tudo rodoviário, aí depois foi para o aéreo, aí depois comprou ou, né, uma companhia aérea que não deu certo. Então, assim, tem que começar com aquilo. Se você entende que na sua região tem algo especial, não precisa ser o único, especial, que seja, né, um bolo de fubá, dá para a gente trabalhar. Vai ter gente querendo ir aí só do bolo, da broa. Eu fiz um roteiro, né? Porque na minha disciplina, acho que é legal a gente, né, contar umas experiências. Na minha disciplina de agenciamento, eles têm que montar um roteiro receptivo, né? E teve um grupo que montou um roteiro ali para as serras do Rio. Teresópolis, Petrópolis e tal, mas nós fomos para Nova Friburgo. Por quê? Porque lá eles descobriram uma senhora que fazia uma broa enrolada lá na folha de bananeira, e a gente foi fazer broa em Nova Petrópolis. Sendo que lá é a central de roupas íntimas, né? É o comércio de roupas íntimas. Então, era uma coisa totalmente fora né, da caixinha ali. E foi uma experiência bárbara, né? Ótima. Então, assim, tem tanta coisa dentro do Brasil para a gente ver, para a gente ajudar, para a gente divulgar, trabalhar, e a gente fica preocupado em vender Paris. Eu acho interessante essa construção do produto da Agente Viagem, essa técnica de operação, ela desenvolve muito o estudante, por exemplo, assim, porque ele vê, existe o termo, né, aquele de turistificação, né? Até tem um grande processo, vamos turistificar o Brasil, né? Só que precisa desse cara, dessa habilidade para fazer isso, né? Da criação do pacote, de viabilizar. Então, muito interessante, tem que ter, né? E tudo isso são elementos do planejamento turístico, seja ele municipal, seja ele de um produto, né? Eu tenho que saber demanda, eu tenho que saber a realidade local, então eu tenho que saber a oferta, né? E conseguir conjugar tudo. Então, outra coisa, Noslin, turismo de camping no Brasil é tão minúsculo e poderia ser tão, sabe, tão maravilhoso. Motorhome nós não temos, e as nossas distâncias são enormes. Não,
não dá para falar aí, mas tem muita coisa para Assim, trabalhar. existe cidade, eu moro numa cidade, na capital, você praticamente você não tem uma agência receptiva. Você não tem quem faz essa operação de receptiva. É claro que o processo é demorado, é moroso, é custoso, né, você fazer o receptivo, mas é o que você falou, as grandes agências só vão vir ver se tiver alguém construindo esse produto, oferecendo. Exatamente, exatamente. Então, tudo bem, o Ministério tem a política de regionalização, cumpre, um dos objetivos é distribuir melhor, né, para que o turista não fique só no litoral. Mas nós, brasileiros, não conhecemos o interior, alguém, né? Tem uma aluna da Paraíba, e lá eles têm plantação de algodão orgânico, que transforma num tecido que é caríssimo, e é uma confecção que só vende na Europa, sabe? Então tem coisas, e ela montou um roteiro exatamente para ir ver, ajudar a colher o algodão na Paraíba. Então, assim, tem umas coisas maravilhosas aí e que não tem preço, entende? Que para nós a gente não valoriza, pode ser uma coisa, imagina, eu vou pagar para colher algodão? Vou sim. Não é? Então é isso, eu acho. Dentro dessa política pública aí que vem lá do PNMT, que estava certo organizar o território, tinha lá também a criar o produto, né? Mas eu acho que ficou no tempo isso aí, porque tinha que ter uma política pública de trabalhar tanto o pessoal da academia, da cidade, de criar produto, de De estar operacionalizar. junto, de estar junto, porque ótimo, né? Os nossos alunos, eles são formadores de opinião, eles, né, podem ir lá na sua cidade e atuar como, né, não só um gestor público, mas como um empreendedor ali. Porque assim, ó, desculpa falar aqui, tô falando, mas assim, você pega uma região, você trabalha a comunidade, você trabalha o poder público, você tem todo mundo organizado, ali, você tem seu contour, mas não tem o produto. Ou Então, só tem ou só tem o recurso natural e quer vender como produto, né? Então, fica só a ideia, não transforma é, aquilo, sabe? Então, você tem que ter horário de visitação, orientação, né, de como que calçado eu vou usar, quanto tempo vai durar a trilha, qual o nível de dificuldade. Você tem que transformar aquilo e ter informação detalhada, né? E ter alguém que vá conduzir de forma segura. Então, ok, então, professor, desses 18 capítulos, assim, ó, usei muitos deles. Da questão legal. da publicação, de elaboração de pacote. Achei assim, quando saiu a publicação, 2008, né? Foi, Certo? 2008, Era uma coisa diferente, uma coisa nova. Então, assim, a gente convida aí, né, para quem puder revisitar a obra, utilizar, que é muito interessante, principalmente para as graduações aí de turismo, né? verdade. Fico muito Então, feliz assim, de ter sido convidada e desse bate-papo sobre esse tema que eu acho essencial para o profissional de turismo. eu que fico feliz de conhecê-lo, porque a obra a gente trabalha há bastante tempo, tá? Eu queria agradecer por estar aqui, por nos falar dessa importante obra de agência de viagens, tá ok? Obrigado. Obrigada.